tradição judaica da Páscoa, à luz da palavra de Deus, e é um livro evangelístico para judeus, vamos dizer assim. Então, todos os autores que escreveram, eles escrevem para mostrar a relação da Páscoa com o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, é interessante porque para nós essa associação é muito natural, vamos dizer assim, né? Mas para o judeu, não há até hoje uma associação entre a Páscoa e a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Não há. Então, esse livro, na verdade, foi um livro escrito basicamente para evangelizar judeus ou pessoas que consideram, né, os ritos judaicos como sendo uma religiosidade válida para a sua vida. Então, esse é um livro muito legal, e eu tirei, então, um excerto desse livro, tirei partes, foram algumas páginas desse livro, para nós estudarmos um pouquinho hoje a respeito do Messias na Páscoa, ou a respeito da Páscoa especificamente falando, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que é aqui, então eu coloco na descrição os autores, né, o nome do livro e tal, e eu tirei do capítulo 1, né, a Páscoa na Torá. É legal que eles vão colocando a Páscoa em toda a Escritura, desde do Êxodo, né, até o Novo Testamento, né. Então, ele começa dizendo assim, olha: a 10ª e última praga dá início ao crescendo redentor da Torá. Eu já quero parar aqui, meus irmãos, para poder trazer essa importante afirmação que a gente sempre relembra, mas que tem que ser colocada. A palavra de Deus é sobre redenção, desde Gênesis. Então, desde Gênesis, nós estamos aprendendo que Deus redime pessoas que caíram no pecado. Essa é, talvez, uma das maiores aplicações que nós temos da leitura da palavra. E não é interessante que quando a gente lê a Bíblia, existem alguns textos que a gente não consegue, talvez, entender de primeira na leitura, ou textos que a gente não sabe nem por que eles estão lá. Você lê aquele trecho, por exemplo, a Páscoa, para nós é muito específico, né? Muito claro você perceber a ligação com a história da redenção, né? É uma coisa muito, muito evidente para nós. Mas às vezes existem textos da Escritura que você lê, que você fala assim, nossa, não entendi nada. Não que você não entendeu o que você leu, você não entendeu onde aquilo se encaixa dentro do propósito de Deus, onde aquilo se encaixa até para a sua vida, vamos dizer assim, né? Mas se eu e você estivermos atentos aos contextos dos textos que lemos, ou se eu e você percebemos como chama em inglês, né, the great picture, se nós conseguimos perceber o grande quadro que está sendo pintado, é o quadro da redenção, da salvação. É o quadro de que Deus está usando tudo e todos para trazer redenção ao seu povo. Esse é o quadro de toda a Escritura, vamos dizer assim, é a moldura de todo o panorama, de todo o pano de fundo que a Escritura está sendo revelada, que ela está sendo escrita. Então, é importante nós reconhecermos isso, que Deus está falando sobre redenção o tempo todo. Redenção é o tema geral da palavra de Deus, na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Mas desde o Gênesis, Deus está trabalhando para trazer redenção. Então, isso é muito importante de nós considerarmos. Deus está trabalhando o tempo todo na sua palavra para a redenção. E aí, então, ele continua. Em Êxodo 11, Deus pronuncia seu juízo sobre o Egito, mais especificamente por meio da morte de todos os primogênitos na terra. Deus informa, então, os detalhes da última praga a Moisés em 3 sessões nos capítulos 12 e 13. Ele descreve como Israel deve observar a primeira Páscoa no Egito, como seu povo deve observá-la em suas gerações futuras e quem deve observá-la. Assim, Moisés transmite as instruções de Deus a Israel e observamos o desdobramento do evento como Deus o descreveu. Então, Deus agora, meus irmãos, na Páscoa original, vai
trazer o clímax da redenção, da libertação do Egito. Porque você se lembra da história. Você lembra que lá atrás, desde Abraão, Deus vem então preparando um povo, que ele chama de seu povo, faz uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, os descendentes da aliança, e lá em José, nós vemos que o povo de Deus, ou a família, né, de Jacó, precisou ir para o Egito por causa da fome. Lembre-se lá que Faraó tem um sonho, e nesse sonho, então, haveria 7 anos de prosperidade e 7 anos de dificuldade ou de escassez. E aí, então, quando José está providencialmente lá no Egito, para preservar a sua família, ele leva toda a família, que é o povo de Deus naquela época, né? Ele leva toda a sua família para o Egito, para uma das melhores terras que o Egito tinha. Então, desde essa época de José, os israelitas, eles estão habitando no Egito. Eles estão habitando ali como uma concessão bondosa de Faraó, vamos dizer assim. Porque José havia alcançado um grande escalão dentro do Egito. Eles estão vivendo lá, mas desde a promessa a Abraão, eles tinham uma terra que eles iriam ser e seria deles, que não era o Egito. Tanto que quando José morre, ele morre fazendo menção ao Êxodo. Ele morre dizendo assim: certamente vocês vão pegar os meus ossos e vão levar para a terra prometida. Certamente vocês vão fazer isso. Então, o povo está lá, literalmente, ele não peregrina só no deserto. Ele está como peregrino no Egito. Quando passa-se, então, um tempo, mais precisamente, né, 430 anos, como a palavra de Deus registra, o povo cresce sobremaneira. Imagina, irmãos, quantos anos tem o Brasil? Pensa. O povo de Israel ficou no Egito 430 anos. É tempo suficiente para muita coisa acontecer. Para muita coisa ser diferente. Para, óbvio, o povo naturalmente crescer, se desenvolver, desenvolver sua vida e toda a sua cultura dentro do Egito, mas, ao mesmo tempo, por providência divina, Deus levanta quem? Um faraó, como diz lá no começo do Êxodo, que não conhecia José. Um faraó que não respeitou quem era José. E aí, então, via nesses israelitas, né, os filhos de Israel, vamos dizer, nesses israelitas, uma ameaça, porque eles já haviam se tornado muito grandes. E se eles quisessem se insurgir contra o Egito, o medo daquele faraó era que eles ganhassem uma guerra contra o Egito, né? Então, perceba aqui, meus irmãos, eles estão nesse contexto e começam a ser escravizados. Faraó então começa a escravizá-los e começa a trazer uma dura serviço, um duro jugo sobre eles, né? E Deus então, através da vida de Moisés e Arão também, procedem com a redenção desse povo. Veja, a redenção desse povo seria tirá-los da casa de servidão. Era isso que, de alguma forma, estava sendo ali o meio pelo qual o pecado na vida deles ou sobre eles era mais explícito. Lembre-se que quando Deus usa a história da redenção, ele vai usando essas circunstâncias para demonstrar essas verdades espirituais, como o Novo Testamento vai de fato resolver, ela vai de fato demonstrar. E a Páscoa é o clímax da libertação do Egito, que era o problema maior dos israelitas, vamos dizer assim. A cada tempo eles passavam por grandes dificuldades e problemas. Esse problema agora é o problema que nós estamos sendo escravos aqui no Egito. Nós estamos aqui e essa servidão não é boa. Deus liberta-nos para que nós possamos adorá-lo. E não só sermos livres como nação, mas para que possamos adorá-lo livremente no lugar que ele escolheu. Então, a Páscoa se torna, nesse meio aqui, o ponto de mudança. Ele se torna o meio pelo qual Deus vai literalmente trazer a cabo a redenção que ele está fazendo. A Páscoa, então, é esse evento dentro da estrutura do Antigo Testamento que demonstra de forma mais explícita a libertação do Egito. Tá? Então, é essa a grande questão da Páscoa no Antigo Testamento. É importante que você
perceba que quando Deus institui a Páscoa, ele faz de uma forma que ela se torne uma presença contínua no meio do povo. Então, olha só o que o autor continua dizendo aqui para nós, né? Ele continua dizendo assim: os israelitas devem escolher um cordeiro macho sem mácula de 1 ano de idade, levá-lo para dentro de sua casa e examiná-lo do 10º ao 14º dia do primeiro mês. No crepúsculo do 14º dia, cada lar sacrificará o cordeiro, colherá seu sangue numa bacia, mergulhará esopo no sangue e aplicará o sangue à verga e às 2 ombreiras da porta de seu lar, permanecendo dentro da casa pelo restante da noite. Cada família assará o cordeiro inteiro e o comerá às pressas, com pão asmo e ervas amargas, queimando tudo o que restar na manhã seguinte. Então, a Páscoa tinha toda uma liturgia muito específica que tinha que ser seguida à regra. Quando Deus dá a liturgia da Páscoa para os israelitas, era necessário que tudo fosse observado da forma perfeita como ele havia instituído. Os israelitas não podiam acrescentar nem diminuir nada, não podiam inventar nada. Eles deviam, na verdade, fazer tudo literalmente como Moisés descreve aí nesse texto de Êxodo capítulo 12 que está em nossa frente, vamos dizer assim. Um texto que fala a respeito da instituição da primeira Páscoa, da Páscoa, como eles chamam, egípcia, né? Os judeus chamam até hoje de Páscoa egípcia. Por quê? Porque depois que eles saem da Páscoa egípcia, eles começam a ter a Páscoa como uma festa em Israel. Eles começam a apropriar-se dessa festa como uma libertação. Se torna, então, um festival completo de 8 dias, que era chamado de Festa dos Pães Asmos, que incluía a Páscoa. Eram 8 dias de comemoração. Isso já na época de Jesus era dessa forma. Mas imagina, irmãos, esses nossos queridos do passado que tiveram essa primeira Páscoa, eles estavam recebendo tudo naquele momento. Eles deveriam, de alguma forma, entender o que estava acontecendo. E é óbvio, eu não creio que eles têm a mesma concepção de Páscoa que eu e você temos hoje. Porque eles não têm toda a revelação para frente. O que eles têm naquele momento é o relato especial do que se torna a Páscoa. A Páscoa é quando Deus utiliza o sangue de um cordeiro para não lançar a morte sobre o seu povo. Ele lança a morte sobre quem não tem o sangue na porta. É essa a ideia, porque ele vai nos livrar do Egito. É isso que ele vai fazer. Então, quando lá atrás esses nossos irmãos do passado participaram da Páscoa, eles deviam ter fé naquilo que estava sendo feito. É interessante que a mesma fé que eu e você temos hoje é a fé que os irmãos do nosso passado precisariam ter. Olha só, este é o verdadeiro momento de Israel. Todas as promessas de libertação dadas ao povo, que foram feitas desde o começo da vida de Moisés como homem público de Israel, vamos dizer assim, desde o começo do ministério de Moisés, todas as promessas de redenção e de libertação estão se concentrando agora. O sangue do Cordeiro Pascual é o eixo em torno do qual seu cumprimento gira. Eles receberam as instruções. Agora, o povo precisa exercer sua fé de que Deus cumprirá o que prometeu. Pela fé, eles precisam examinar e abater o cordeiro. Pela fé, eles devem pegar seu sangue e aplicá-lo em suas portas. Pela fé, eles precisam confiar no Senhor. O sangue é testemunho de sua fé nas promessas e no poder redentor de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. A Páscoa demonstra a fé do povo. Ela não demonstra só o que Deus está fazendo pelo povo, mas a confiança que o povo tem no que Deus está fazendo. Isso é muito belo, isso é muito maravilhoso. Eu assisti uma vez um vídeo de um autor chamado Donald Carson, né? Ele é muito famoso, tem muitos livros, é um autor muito bom. E ele está pregando na igreja, né? E ele está dizendo assim, meus queridos irmãos,
Pense, por exemplo, naquele evento da Páscoa, daqueles nossos irmãos do passado. Eles estão no meio do Egito e Deus já enviou 9 pragas e ele disse que vai enviar a 10ª, mas imagina que no meio do povo você tinha pessoas que estavam extremamente confiantes no que Deus estava fazendo, dizendo assim: não, Deus vai nos libertar, é agora que isso vai acontecer. Olha, eu tenho certeza que amanhã de manhã a gente já está fora do Egito. Enquanto talvez outros do mesmo povo estavam assim: olha, misericórdia, Senhor, olha só. E se essa praga agora pegar na gente? Imagina. Nossa, olha só. Mas será mesmo que a gente vai conseguir sair do Egito desse jeito? Será? Então, Donald Carson pega essa ilustração para dizer assim: quando os nossos irmãos do passado simplesmente cumpriram o que Deus disse e passaram o sangue do cordeiro nas suas portas, não importava a quantidade de fé que cada um tinha. Não importava a profundidade da fé que cada um tinha. Às vezes alguém passou o sangue na porta morrendo de medo que o destruidor destruísse o seu primogênito. Às vezes, alguém passou o sangue na porta, tendo completa certeza de que o destruidor não passaria na casa dele. E não importava, no fim das contas, não importava a quantidade da fé. O que importava? A obediência à palavra e a confiança de que o sangue do cordeiro seria suficiente. É isso que importava. O que importava era você, pela fé, mesmo que uma fé fraca, uma fé temerosa, colocasse o sangue na porta da sua casa e confiasse que Deus iria cumprir o que prometeu. Eles fizeram tudo isso pela fé. Então a Páscoa é uma coisa interessante. Ela revela não só os atos redentores de Deus na história, que são extraordinários. Todos os atos redentores de Deus são extraordinários, irmãos. Todos eles. O mais extraordinário é o próprio Senhor Jesus Cristo ter vindo até nós e morrido em nosso lugar. Esse é o mais extraordinário de todos. Mas todos os eventos de redenção na Escritura são extraordinários. Todos eles. E agora, através desse evento extraordinário, que poderia causar temor, poderia causar dificuldades para alguns, é o mesmo evento que todos vão ter que ter fé para dizer: eu confio que Deus vai cumprir o que ele prometeu. Então, a Páscoa judaica, meus queridos irmãos, ela não é só a revelação da redenção que Deus realiza, mas ela é revelação da fé que o povo tem em Deus. E não importa a quantidade de fé, nós não somos salvos pela quantidade da nossa fé. Nós não somos salvos pela profundidade da nossa fé. Nós somos salvos pela fé. Nós simplesmente precisamos entender que o sangue do Cordeiro é suficiente. Mesmo em meio a temores, a dificuldades ou até a inconfiança. O sangue do Cordeiro é suficiente. É isso que basta. Não basta mais nada. Então, não teria como alguém passar o sangue no umbral da porta e ficar com uma espada atrás da porta. Ah, se chegar esse destruidor, eu vou passar a espada nesse... Não adianta que isso acontecer. Também eu duvido que naquela noite os israelitas dormiram todos tranquilos, pacíficos. Eu duvido. Pensa, meus irmãos, pensa na circunstância lá atrás. Você receber na ordem, vai passar um destruidor e vai destruir todos os primogênitos do Egito. Você dorme à noite? Pensa. Seja sincero. Não, vamos descansar, tá tudo bem. Que isso, irmão? Que vida é essa? Não é assim. Não é dessa forma. A confiança em Deus precisava ser maior.
A confiança que Deus proveu um libertador que estava na figura de Moisés, óbvio. Então, Cristo é visto em Moisés, mas por aplicação, Cristo é visto no Cordeiro que derrama seu sangue. Por quê? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por que os israelitas não foram alcançados pelo destruidor? Por causa do sangue do Cordeiro. Assim, alguém teve que morrer no lugar. É essa a ideia. A Páscoa traz essa morte substitutiva. Alguém precisou morrer no lugar daquele primogênito para que a morte não alcançasse o primogênito. Isso que é a mensagem da Páscoa. E essa mensagem revelava a fé do povo. Revelava a fé de um povo que olhava para isso talvez até mesmo extasiado, olhava às vezes até mesmo duvidando, olhava até mesmo com medo, mas ainda assim exercia sua fé. Ainda assim demonstrava que havia confiança no que Deus estava fazendo. E aí então o nosso texto aqui continua. Naquela noite, o destruidor mata os primogênitos de cada humano e animal no Egito. Quando chega aos lares marcados com o sangue do cordeiro, Deus promete passar. E aí é esse verbo no hebraico, né, o passash, tá? Ele começa daqui da direita para a esquerda, tá? Então é passash aqui, ó. É esse verbo do hebraico. Ele promete passar aqueles lares. Essa forma verbal do substantivo pesash, então, do qual derivamos a palavra Páscoa, ocorre apenas 4 vezes com esse sentido nos escritos do Antigo Testamento, que é o Tanakh. Que Tanakh é o cânon do Antigo Testamento para o judeu. Tá? Em outras passagens, a palavra pode ser traduzida como ter compaixão, proteger, ignorar ou cercar e cruzar. Alguns estudiosos sugerem uma nuance mais protetora nessas passagens e veem Deus como protegendo as entradas dos lares, não permitindo que o destruidor entre. Uma passagem como Êxodo 12, 23 passa então a fazer mais sentido. Olha, alguém lê para nós então Êxodo 12, 23, por favor? Essa é uma passagem interessante. Êxodo 12, 23, por favor. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Isso, obrigado. A nossa versão diz então em passará aquela porta, né? Mas olha que coisa legal aqui, ó. Eu não sei se todos conseguem enxergar. Eu tô com o texto hebraico aqui do lado esquerdo e com o texto em português da nossa versão do lado direito aqui, né? Então, aqui o versículo 23, olha que coisa interessante, irmãos. Quem que passa para destruir? Quem, no fim das contas, aqui é o destruidor ou vingador, né? O Senhor. O Senhor passará para ferir os egípcios. É o Senhor que vai passar. Ele é o vingador. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, esse verbo aqui, ó, pesash, né, ou passash, passará o Senhor aquela porta. Uma tradução possível é protegerá o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Querido irmão, olha que coisa, às vezes até mesmo meio incompreensível para nós. Quem passa destruindo é o Senhor. É Yahvé, o Deus da aliança. É Ele que passa como vingador. Mas é Ele que protege do vingador, do destruidor. É Ele que passa executando o juízo. E é Ele que permanece executando misericórdia. Essa é a ideia, irmãos. É Deus que realiza
a sua justiça. E é Deus que realiza a sua misericórdia, a sua graça. Quem destruiu, quem vingou o sangue dos primogênitos no Egito foi Deus. Foi Ele. Ele se chamando de destruidor, de vingador, foi Ele. E quem protegeu a porta do povo de Deus com sangue foi Ele. Ele fez isso. Não sei se você já tinha parado para pensar sobre isso. Deus é o vingador que passa dizimando os primogênitos. Deus é o protetor que não permite que os primogênitos dos filhos de Deus sejam mortos. Ele é o justo e o justificador. Ele executa justiça e juízo, mas executa graça e misericórdia. É Deus. Deus faz tudo isso. A Páscoa judaica é uma lembrança que nós temos que Deus executa juízo e justiça, e Deus executa graça e misericórdia somente através do sangue do Cordeiro. Não há outro meio. Não há outra forma. O Cordeiro substitui os primogênitos dos filhos de Deus no Egito. Porque se o Cordeiro não morre, quem morre são os filhos dos crentes que estão lá no Egito também. Eles também morrem. Porque Deus passaria como destruidor. Mas é o mesmo Deus que executa o quê? Misericórdia, graça, que protege o seu povo por causa do sangue do Cordeiro. Porque ele executa juízo e justiça. Não sei se você já tinha parado para ver esse texto dessa forma. Deus, então, é aquele que vai passar e tirar a vida dos primogênitos. Toda a vida é dele, tudo é dele. E ele pode executar juízo e justiça. Mas Deus é o mesmo que permanece na porta de cada israelita por causa do sangue do Cordeiro, protegendo da morte. Protegendo do quê? Da sua própria ira, da sua própria justiça. Mas alguém teve que morrer. Alguém teve que derramar o seu sangue para que o juízo de Deus não se chegasse ao povo. E esse foi um cordeiro. Um cordeiro que nós, como nós vimos na liturgia da Páscoa, era um cordeiro separado, sem defeito, sem mácula, sem mancha. Ele, com um ano, era retirado do rebanho e passava 4 dias, então, sendo ali só preparado para esse momento. Então havia toda uma liturgia pascal, vamos dizer assim, que depois os judeus começaram a incrementar durante o tempo. Hoje, nas liturgias pascuais de judeus, eles têm, por exemplo, 4 taças de vinho, cada taça de vinho, que maravilha, bênção, né? Cada taça de vinho representando um tipo de cálice, né? O cálice da bênção, o cálice do agradecimento, o cálice... Então, são 4 cálices que é tomado. Eles ainda fazem esses rituais, mas deixa eu dizer, meus irmãos, esses rituais, sem a devida compreensão do sangue do Cordeiro nas portas, se torna completamente vazio. Se torna completamente sem significado. Porque a Páscoa é sobre um Deus justificador e um Deus que exerce juízo. Um Deus que exerce misericórdia e um Deus que derrama ira. Isso é a Páscoa. E ele faz isso de forma extraordinária. O único meio pelo qual nós temos de estarmos protegidos disso é através do sangue do Cordeiro. Não há outro. Não há outro meio. E aí, então, o texto continua, né? Ele colocou aqui
o Senhor protegerá, na nossa versão está dizendo passará, mas nós acabamos de ver aqui que proteger é uma das nuances desse verbo, então seria muito importante traduzirmos também como o Senhor protegerá a porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas. E aí então ele continua, ó, essa visão coloca Deus numa posição mais ativa como defensor. Em vez de simplesmente ignorar e passar pelos lares, ele se posiciona entre a praga e os fiéis, entre o juízo e os remidos, com o sangue derramado servindo como base para a sua ação de poupar os homens primogênitos naquela casa. É por isso que acreditamos que o sangue do Cordeiro é um retrato profético ou tipo do Cordeiro de Deus vindouro. Na manhã seguinte, o faraó se levanta e expulsa Moisés e Israel do Egito. As 3 primeiras promessas de Êxodo 6 se cumpriram. O preço redentor de Israel está pago com o sangue do Cordeiro. Israel é liberto da escravidão e parte imediatamente daquela terra, levando consigo os ossos de José, pilhando a prata e o ouro dos egípcios. Quando Israel parte do Egito, o coração do faraó é endurecido e ele persegue Israel com a intenção de escravizar o povo novamente. Deus leva Israel até o Mar Vermelho, protegendo e guiando seu povo com uma coluna de nuvem durante o dia e fogo durante a noite. O exército egípcio se aproxima dos israelitas aparentemente vulneráveis, quando Deus intervém e executa um último ato de juízo e libertação. Quando o faraó e o exército egípcio são detidos na coluna de fogo, Deus miraculosamente divide o Mar Vermelho. Lembra que eu falei que os atos redentores de Deus na história sempre são extraordinários? Então, a abertura do Mar Vermelho, permitindo que Israel faça a travessia em terra seca. O faraó persegue o povo pelo mar, as águas envolvem o exército dos egípcios e o povo de Israel observa como seus antigos opressores são finalmente derrotados e seus corpos jogados na praia. Israel se regozija ao desfrutar o primeiro gosto de liberdade e existência como nação. Lembre-se, desde que a família de José foi ao Egito, agora eles estão participando de uma verdadeira liberdade. Agora, através desse ato redentor de Deus, que tem como evento principal a Páscoa. A Páscoa, então, como uma dobradiça entre um povo que está dentro do Egito sendo escravizado e oprimido, para estar agora liberto e poder adorar e servir a Deus em liberdade. A Páscoa é essa dobradiça que faz isso. Deus, através das 10 pragas, conduziu tudo para que a Páscoa fosse instituída como tendo sido esse grande memorial que o povo de Deus teria até o fim dos tempos, ou pelo menos até um tempo necessário para que o verdadeiro Cordeiro de Deus pudesse aparecer. Então, eu coloco aqui outra página, a página 51. Essas foram da 44 a 46, e aqui a página 41, né? Redenção pessoal por meio de Yeshua, que é o nome de Jesus, né, em hebraico. Deus usou o sangue derramado do Cordeiro Imaculado para comprar e readquirir a posse dos israelitas escravizados como seu dono verdadeiro. É exatamente esse padrão que o Novo Testamento segue. Yeshua, o Filho unigênito de Deus, entra em cena para pagar o preço do resgate necessário com seu próprio sangue, para proclamar a libertação e tirar do cativeiro aqueles que são escravos do pecado, transferindo-os do reino da escuridão para o seu reino. A morte sacrificial de Yeshua está repleta de conexões com a Páscoa. João declara que Yeshua é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Yeshua aconteceram todos durante a semana da Páscoa / dos pães asmos. E Paulo declara com ousadia: o Messias, nosso Cordeiro Pascual, já foi sacrificado. Toda a retratação neotestamentária do sacrifício de Yeshua também parece seguir o padrão das 4 promessas de Êxodo 6 e 7 esboçado acima. Por meio de Jesus, Deus liberta seu povo da escravidão do pecado, leva-o para longe do peso do pecado e paga o preço do resgate pelas suas transgressões. Até mesmo a promessa posterior de Êxodo 6:8, de que Deus levará seu povo para consigo e para a terra prometida, serve como padrão para a experiência do fiel da nova aliança.
pois nós também somos sua possessão, sendo guiados para a nossa herança prometida. Até aqui. Então, perceba, meu querido irmão, que, na verdade, eu e você temos um evento chamado Páscoa, que, como vai ser exposto hoje à noite, teoricamente foi comemorado até o dia que o verdadeiro Cordeiro de Deus apareceu e realizou a sua obra. Hoje nós comemoramos a Páscoa. Na verdade, hoje nós podemos usar um evento chamado Páscoa para nos lembrarmos da importância que Deus utilizou o sangue do seu Filho e a sua ressurreição para que nós tivéssemos vida e pudéssemos ser considerados o seu povo. E pudéssemos fazer parte desse povo e, pela fé, então, sermos guiados à terra prometida, como termina o texto que eu acabei de ler. Mas nós não comemoramos a Páscoa como os judeus comemoram, ou como os judeus comemoraram até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque todo esse evento, todo esse momento, ele apontava para uma realidade em Cristo que é superior e final. Que também nos leva a uma próxima realidade, eterna, vamos dizer assim. Mas hoje, na Páscoa, meus queridos irmãos, ou nesse feriado que nós chamamos de Páscoa, vamos dizer assim, eu gostaria que você entendesse que a nossa verdadeira Páscoa já aconteceu. Ela já foi realizada. A Páscoa dos nossos irmãos do passado ainda aguardavam um pleno cumprimento na história. A nossa Páscoa, não. A nossa Páscoa já é de um pleno cumprimento realizado na história. Nós vamos ver hoje à noite na pregação como Deus então institui um novo rito, vamos dizer assim, uma nova liturgia para substituir a Páscoa. Então, que esses dias que nós vemos sendo comercialmente chamados de Páscoa e que, olha, irmãos, é triste perceber como foi muito deturpado, e é sempre deturpado. Não estou dizendo que eu e você não podemos comer chocolate nesse dia, que eu e você não podemos dizer Feliz Páscoa nesse dia, não estou dizendo isso, muito pelo contrário. Eu creio que é uma data que eu e você precisamos relembrar das verdades do Evangelho, assim como qualquer outra data, vamos dizer assim. Mas que eu e você compreendamos que a nossa Páscoa já aconteceu. E ela não aconteceu sexta-feira, ela não aconteceu ontem e ela não está acontecendo hoje. A nossa Páscoa já aconteceu há 2000 anos, quando o nosso Senhor Jesus estava ali com seus discípulos e ele então anuncia que vai morrer pelo seu povo. E ele faz isso. Ele vai como Cordeiro de Deus, derrama o seu sangue e nós, pela fé, pegamos o sangue de Cristo e passamos nos umbrais das nossas portas. Aí nós dizemos assim: a morte não entrará na nossa casa. A morte não nos alcançará eternamente. Mas não nos alcançará por causa do sangue do Cordeiro. Essa é a ideia. Nós já fizemos isso quando nós declaramos que temos fé no Senhor Jesus Cristo. O nosso Cordeiro Pascual, como diz lá Paulo aos Coríntios, foi imolado. Ele já foi imolado. Nós agora, na Páscoa, somos então levados a pensar no que Deus realizou há 2000 anos, mas que ainda tem efeito sobre a nossa vida até a eternidade. Essa, para mim, é a validade do evento chamado Páscoa, que eu e você podemos relembrar hoje, que eu e você podemos rememorar hoje, que eu e você podemos comemorar hoje, entre aspas, vamos dizer assim. Nós podemos ser levados pela própria palavra e pela fé a relembrar e a fortalecer a nossa confiança no verdadeiro Cordeiro de Deus. Mas nós devemos sempre também estar em alto relevo que,
como cristãos, nós não comemoramos Páscoa como os judeus comemoravam a Páscoa até a morte de Cristo, vamos dizer assim. Nós não fazemos isso. Isso não nos pertence, vamos dizer assim. Porque nós já tivemos o nosso Cordeiro Pascual sacrificado. Nós não somos chamados nem hoje para imolar cordeiros. Não somos. E depois, meus irmãos, a Páscoa se tornou institucionalizada em Israel, com todos os sacerdotes e levitas sacrificando os cordeiros para o povo, que depois levava esse cordeiro de volta para casa, para que na quinta-feira à noite eles pudessem comer e tudo mais. Se tornou uma festa em Israel, vamos dizer assim, né? Então eu imagino que, para a antiga aliança, a Páscoa era um evento grandioso. Grandioso. Porque há relatos de que no tempo de Jesus era quase 500 mil de cordeiros sacrificados. Porque lembre-se que nas festas judaicas, todo o povo judeu que estava longe vinha para participar. Eles vinham a Jerusalém para participar desse momento. E só em Jerusalém poderia, então, ser sacrificado o cordeiro através do sistema sacrificial do sacerdote e tudo mais. Agora, você consegue imaginar tantos 1000 cordeiros sendo sacrificados para que tantas famílias participem da Páscoa judaica, vamos dizer assim, antes do nosso Senhor Jesus Cristo cumpri-la? Foi assim durante 1500 anos. Desde Moisés até o Senhor Jesus Cristo. Nosso Brasil tem 500 de história só, e quanta coisa aconteceu. Os judeus, durante 1500 anos, fizeram a liturgia da Páscoa, comemorando a Páscoa. Mas quando Cristo chega, a realidade veio, porque aquilo que está ali atrás era a sombra do que viria. Então, quando, entre aspas, eu e você comemoramos a Páscoa, nós não comemoramos a sombra. Nós comemoramos a realidade. E a realidade nos é lembrada, meus irmãos, todos os domingos, que nós viemos até aqui e somos levados a refletir sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, para prosseguir durante a nossa semana na peregrinação até a nossa terra prometida. Nesse sentido, há paralelos com os homens da antiga aliança. Mas nós vivemos, como segundo Hebreus, numa qualidade espiritual superior, porque eles viviam sobre tipos e nós vivemos sobre realidade. Nós vivemos sobre coisas concretas cumpridas e eles viviam sobre expectativas e esperanças que um dia se realizariam. E nesse sentido, eu gostaria de nos lembrar, então, que a Páscoa nos remete à realidade e que, assim como cristãos, nós não comemoramos a Páscoa como, por exemplo, os ímpios, que já percebeu como esse tempo é um tempo que as pessoas que não têm nada a ver com o Senhor Jesus Cristo, têm nada a ver com Deus, ai, feliz Páscoa, que Jesus nasce em nossos corações, tal. Então, veja, não é dessa forma que a gente comemora a Páscoa nesse sentido. Né? A gente comemora a Páscoa de outra maneira. A gente entende que o Cordeiro Pascual já foi imolado. E por causa disso ele nos deixou, então, um outro rito, substituindo a Páscoa, que nós chamamos de ceia do Senhor, vamos dizer assim. E hoje à noite eu quero trazer, então, a mensagem que fala a respeito dessa substituição da antiga para a nova aliança. Roberto, levantou a mão? Eu não estou te ouvindo, Roberto. Alguém consegue ouvi-lo? Eu não sei se está... Tá mudo aqui também. Tá. Tá ouvindo agora? Agora sim. Mac, que diminui o volume automático. Eu estava um pouquinho agoniado com esse negócio aí do não comemoramos, mas é justamente isso. Nós não comemoramos o tipo, nós comemoramos a realidade. Nós não comemoramos a sombra, nós comemoramos aquilo que é a verdade espiritual do negócio. Eu achei muito interessante porque hoje eu vi um vídeo, eu não sei, era no Twitter, eu não sei o quanto de realidade tem naquilo, mas assim, era um padre ou um pastor, eu não sei, expulsando lá no Canadá uns policiais que chegaram para fechar o culto. E ele expulsou os caras do templo, dizendo que eles eram nazistas e coisa e tal,
mas dizendo o seguinte, esses caras têm audácia, eles ousam vir... esqueci o termo. Eles ousam vir fazer uma pressão entre cristãos para que não se comemore a Páscoa. Só que o termo que ele usou para Páscoa foi Passover. E em inglês existe essa diferença. Passover é a Páscoa judaica e Easter é a nossa Páscoa. Só que aí é que tá. O que eu achei mais interessante, saindo do vídeo, é que tinha um comentário que dizia o seguinte: os cristãos não comemoram o Passover. E assim, esse comentário, ele revela que as pessoas não conseguem fazer a relação entre o Passover e o Easter. Eles não conseguem ver o tipo e a realidade, a sombra e a verdade. E é muito relevante. Só para você ter uma ideia, eu acho que o primeiro estudo que eu fiz com os jovens, quando eu fui líder de jovens lá em São Paulo, há muitos anos, foi justamente sobre a Páscoa, passando por todas as referências do tipo para chegar na nossa Páscoa e dizer para eles o seguinte: olha, se vamos comemorar a Páscoa, não vamos comemorar, podemos comer o ovo de chocolate, mas não vamos comemorar o ovo de chocolate, vamos comemorar aquilo que a Páscoa realmente é. Só que aquilo que a Páscoa realmente está representada já lá no passado. E é muito importante que a gente tenha essa correlação, que se a gente não comemora o Passover tal qual o Passover é comemorado, a gente comemora sim o Passover, mas naquilo que o Passover realmente é, que vai ser o Easter e que vai ser todo domingo comemorado a salvação em Jesus Cristo. Exato. Veja, como eu estou dizendo, eu não tenho dificuldade em nós comemorarmos a Páscoa, a não ser que nós tenhamos completamente claro em nossa mente o que significa comemorar a Páscoa, né? Vamos dizer assim. O que é a verdadeira Páscoa? Óbvio, nós como cristãos conseguimos fazer essa relação muito facilmente, porque desde criança nós somos ensinados do Cordeiro de Deus, tal, então a gente consegue ter essa mente com muita tranquilidade, né? Mas como o Roberto mesmo colocou, existem realidades e pessoas que não têm essa visão clara de que o tipo apontava para uma realidade e que nós hoje celebramos a realidade. E nós celebramos a realidade não só nessa data específica, mas celebramos essa realidade todos os domingos, nós a celebramos, vamos dizer assim. Todos os domingos nós estamos celebrando o Jesus Cristo ressurreto, vivo, que nos alimenta, que nos transforma, que nos direciona, que de alguma forma, aí sim, de paralelo com os nossos irmãos do passado, nos auxilia nessa peregrinação para a Terra Prometida, que também é um tipo, que também é um modelo daquilo que Deus está fazendo na realidade, e que Ele vai cumprir cabalmente, que já começou em Cristo, mas que vai terminar de ser cumprido. Por isso que eu e você podemos olhar para essas realidades e dizer assim: um dia nós teremos uma terra prometida. Não é aquele terreno que você queria comprar em tal lugar e tal. Ah, minha terra prometida. Não é essa sua terra prometida, né? Por melhor que seja esse terreno, por mais bonito que a sua casa possa ser, a nossa terra prometida é essa realidade que nós estamos aqui, só que transformada. Ela completamente sem pecado, vamos dizer assim, e eternamente o povo de Deus durante toda a história, ao lado do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual, que entregou sua vida para que nós estivéssemos exatamente nesse momento, ao lado dele, eternamente. Então, se nós vamos comemorar a Páscoa, vamos comemorar o que ela realmente significa. Vamos comemorar o que ela realmente é. A Páscoa como sendo, então, esse cumprimento cabal do Senhor Jesus Cristo, tendo vindo como Cordeiro de Deus, sido morto e ressurreto. E então, agora vivo, Ele nos ordena que nós relembremos disso.
todos os domingos. Pelo menos em conjunto, vamos dizer assim. Pelo menos comunitariamente falando. Mas nós somos, ou deveríamos lembrar, né, desse evento todos os dias da nossa vida. Considerando o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, a realidade que a Páscoa judaica apontava e para a qual eu e você, que não somos judeus, mas somos filhos de Deus pela fé. É essa distinção que o apóstolo Paulo vai fazer. Vocês não são filhos de Abraão, não. Certo? Tem um judeu aqui que nós não estamos sabendo, mas vocês não são filhos de Abraão de descendência. Vocês e eu somos filhos de Abraão espiritualmente falando. E espiritualmente falando, a Páscoa tem muito a nos dizer. Espiritualmente falando, a Páscoa tem muita referência com a nossa vida. Espiritualmente falando, com certeza absoluta. Mas é essa realidade que eu e você comemoramos, entre aspas. É essa realidade que, pela graça de Deus, Ele providenciou um cordeiro que tira o pecado do mundo. Pela graça de Deus, Ele não derramou a sua própria justiça sobre os nossos primogênitos. Pela graça de Deus. É porque Ele é um Deus bom que nos protege. Então, nós confiamos nisso. Nós cremos nisso de todo o coração. Então, essa é a nossa Páscoa. Então, essa é a nossa Páscoa. Então, graças a Deus por isso. E somos relembrados disso dia após dia. O Evangelho nos relembra disso dia após dia. E isso precisa estar no nosso coração dia após dia. Então, hoje, você ganhou chocolate? Ganhou. Eu tenho certeza que você ganhou chocolate. Eu que sou diabético ganhei chocolate, olha só, tá vendo? Todo mundo ganhou chocolate. Você vai comer chocolate? Você vai comer chocolate, não tem problema nenhum, pode comer. Se quiser me chamar também, a gente come junto. Eu faço esse sacrifício, já que Páscoa é sacrifício, eu faço esse sacrifício com vocês. Mas pense que a nossa Páscoa é comemorada, meus irmãos, todos os domingos. Todos os dias de Santa Ceia, todos os dias quando nós acordamos de manhã e temos certeza que o Senhor Jesus Cristo está vivo. Essa é a nossa Páscoa. Ela está sendo comemorada todos os dias. Então, comemoremos todos os dias a Páscoa. Nessa data em especial, relembremos das verdades da Páscoa, dos tipos que apontam para a realidade. E comemoremos a realidade. Comemoremos verdadeiramente a realidade. Por isso que eu e você podemos, com tranquilidade total e absoluta, dizer: Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, irmãos. Feliz Páscoa para todos nós. Por quê? Porque nós temos o Senhor Jesus Cristo vivo. Porque Ele é verdadeiro, porque Ele já venceu a morte e um dia nós também venceremos a morte. Lembre-se, os nossos irmãos do passado, eles tinham medo da morte e do destruidor. E era legítimo que eles tivessem esse medo. Assim como eu e você hoje podemos ter medo da morte, mas nós não precisamos ter medo da morte. Não precisamos. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, está vivo. E porque Ele está vivo, nós também viveremos. Isso é Páscoa. Isso é a ideia de libertação da escravidão do Egito. Quando eu e você estamos vivendo dia após dia e sentimos o peso do pecado, as tentações querendo nos derrubar, Satanás armando armadilhas para que nós então não sejamos crentes mais produtivos, crentes mais conscientes, que a nossa fé seja cada vez mais minguada. Essa é a escravidão do Egito, irmãos. Só que nós já fomos libertos disso. Fomos libertos do pecado, libertos da escravidão ao pecado, para vivermos para Deus, para vivermos conscientes de que, por causa do sangue do Cordeiro, eu tenho liberdade de adorar e servir a Deus. Liberdade de seguir a Deus todos os dias. Todos os dias. Ele deixou Faraó e seu exército morrer na praia. Ele literalmente, como diz Lutero, né, ele afogou o velho homem nas águas do batismo, vamos dizer assim. É isso que ele fez. Nosso velho homem foi morto, irmãos. Egito morreu para nós. Nós vivemos para Deus agora. Isso é Páscoa. A Páscoa é justificação e santificação. Páscoa é justificação, porque o Cordeiro morreu no lugar dos primogênitos. E sem o sangue do Cordeiro, eu e você
não teríamos condições de não sermos alcançados pela morte. Então é por causa do sangue do Cordeiro. Justificação e santificação. Deus nos tira do Egito, nos tira da escravidão do pecado, para vivermos uma vida em liberdade para adorá-lo e para servi-lo. Isso é Páscoa. Então isso nós fazemos todos os dias. Ou pelo menos devemos relembrar dessas verdades todos os dias. O livro O Messias na Páscoa, como eu mencionei, vai nesse sentido. Ele vai nesse sentido de mostrar os ritos judaicos. Eu acho legal a gente conhecer, eu acho bom a gente conhecer, não como para voltar para eles, como infelizmente na nossa época nós temos irmãos nossos até padecendo disso, de pessoas sendo literalmente judaizadas, vamos dizer assim, voltando às sombras. Então, não está lá para isso. Está registrado para que a gente enxergue a realidade, para que a gente enxergue a aplicação verdadeira e celebre a aplicação verdadeira. E comemore a aplicação verdadeira. Deus assim nos abençoe. Amém. Alguém tem alguma pergunta, irmãos? Eu gostaria de fazer mais uma contribuição, nos ajudar? Ou de fazer doação de chocolate aí, se alguém quiser. Não, queridos irmãos? Que bênção, viu? Que bênção. Graças a Deus por mais uma vez. Fico feliz de todos estarmos aqui, né? Presbítero Jefferson, que estava dando aula para as crianças aí também. Obrigado pela sua presença agora no finalzinho, tá? Ah, tá. Parabéns para você. Você não trabalha mais na Lugano, não, cara. Não vem com essas ideias de eu posso recolher os chocolates, tá? Então vamos fechar os nossos olhos, meus irmãos. Vamos orar. Roberto, faz essa oração para nós, por favor. Senhor Deus, de novo eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu te louvo porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus justo e juiz que precisa da justiça satisfeita. E essa justiça satisfeita foi em Jesus Cristo por graça e misericórdia. E por isso, Senhor, nós aguardamos ansiosos pelo dia da volta do Cristo, quando nós teremos as bodas do Cordeiro, e então vamos poder viver essa vida eterna, sem mácula, sem defeito, sem pecado, na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.